mensagem anterior, nós fizemos uma introdução a respeito da vida de José, contamos um pouco da sua história, contamos um pouco do que ele enfrentou com respeito à oposição de seus irmãos, e hoje nós vamos contar o modo como essa história se seguiu depois que José foi vendido pelos seus irmãos para aquela caravana dos ismaelitas. A gente vê no texto bíblico, agora já em Gênesis capítulo 39, que José é levado até o Egito. Quando ele chega ali, ele é vendido para Potifar, que é um dos servos de Faraó, e Potifar coloca José para poder trabalhar dentro da sua residência. José tem aproximadamente 17 anos quando isso acontece, então a partir desse momento a gente tem uma série de situações que merecem a nossa reflexão. A primeira perca que você vai observar na vida de José é que ele deixa de ser o filho favorito do seu pai e ele agora está convivendo numa casa como escravo. Então, de uma posição de grande representatividade, ele agora precisa se habituar com uma nova realidade em que ele não tem privilégios, em que ele não tem facilidades, em que ele não tem mordomia nenhuma. Então, dentro desse processo que ele está passando, é um processo que está sendo direcionado por Deus e conduzido por ele, José, ele desce agora um nível de filho para escravo. Além disso, a gente observa no texto que ele está sendo introduzido numa família que não é a família dele, em uma nação que não é a nação dele, em uma cultura que também não é a sua cultura. Então, esse jovem hebreu, monoteísta, que acredita em Deus, que era o filho de uma grande família de hebreus, é colocado numa casa egípcia, num povo que era politeísta, num povo que tinha a crença em vários deuses diferentes, e ele agora vai ter que conviver nesse ambiente familiar sem o apego dos pais, sem a amizade com os irmãos, e ele vai ter que administrar esse cenário com a fé e confiando em Deus e encarando de frente essa situação. Eu observo no texto também o fato dele ter que lidar com a solidão, porque ele estava rodeado de muitos irmãos na casa dele. É fato que ele não tinha o amor e o reconhecimento dos irmãos, mas de qualquer forma ele convivia numa grande família. Eu imagino o momento do jantar, a festa, a bagunça que era, todo mundo falando, todo mundo conversando, e as alegrias e as encrencas que são tão naturais numa família grande, e agora José está convivendo num lar que não é o dele, sozinho, sem ninguém para falar com ele na sua língua, e tendo que esperar ali uma providência que haveria de vir da parte de Deus. Você percebe que o cenário não era favorável para José? Da mesma forma que às vezes o cenário não é tão favorável para a gente. Da mesma forma que às vezes, para nos colocar aonde quer, para fazer conosco o que ele intenta fazer, Deus precisa fazer com que a gente trilhe alguns passos, algumas jornadas que exigem bastante da gente, que são desafiadoras, que nos colocam realmente ali por um fio. Mas em todo esse processo, a Escritura faz uma pausa no texto e ela apresenta essa verdade tão absoluta, dizendo: o Senhor era com José. Apesar do abandono, o Senhor era com José. Apesar da distância da família, o Senhor era com José. Apesar dele estar trabalhando agora vendido como um escravo, o Senhor era com José. Você percebe que não são as circunstâncias que determinam a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Nada que está do lado de fora pode afetar a relação que eu e que você temos com Deus. Na verdade, é nosso papel, é nosso dever nos posicionarmos de tal forma na presença do Senhor que as circunstâncias sejam simplesmente propulsores, plataformas para nos colocar no lugar que Deus deseja que nós estejamos. Então você percebe que, você que leu a história de José inteira certamente, você sabe que a casa de Potifar é um dos pontos que José terá que passar para chegar no palácio aonde Deus queria que ele estivesse. Mas se você está acompanhando o texto pela ótica de José, nesse momento certamente ele ainda não entendia e não tinha discernido o que Deus estava fazendo. Mas uma coisa ele já podia perceber: o mesmo Deus que estava com ele na casa de seu pai,
o mesmo Deus que acompanhou ele em toda a sua jornada, junto aos ismaelitas, até ser vendido por escravo, é o Deus que nesse momento permanece com ele. Você pode estar na melhor fase, numa fase ruim, numa fase mediana, numa fase de grandes conquistas ou de derrotas retumbantes, não importa. O que importa é que Deus está com você. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos reconciliados por Deus ao crermos nele para a salvação, e agora podemos com muita alegria, com muita convicção, participar dessa relação pura com o nosso Senhor e vivermos com a certeza da sua presença conosco, da sua bênção conosco. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração nesse momento. As circunstâncias não dizem nada. Tudo que nós precisamos é ter, através de Cristo Jesus, uma relação pura e limpa com Deus. E Ele faz isso conosco, estando conosco em toda e qualquer circunstância. Eu amo o versículo bíblico quando Cristo diz, no ato em que Ele se despede dos discípulos, Ele diz assim: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto bíblico ele continua dizendo que José ele encontrou uma boa posição dentro da casa de Potifar, e tudo que ele fazia era abençoado por Deus ali. E a Escritura afirma que a bênção de Deus, a Escritura afirma que a bênção de Deus na vida de José contagiou toda aquela casa, de modo que essa bênção se estendeu à casa de Potifar. Nesse cenário, a Escritura fala que Potifar viu o quanto que José era abençoado e o colocou na mais alta posição da administração da sua casa. Você percebe que a presença de Deus na vida de José era tão evidente, era tão clara, que até mesmo um ímpio como Potifar foi capaz de enxergar que a bênção de Deus estava com ele e deu a ele uma posição de muito destaque. Aqui eu paro e faço algumas reflexões. A primeira, será que as pessoas têm percebido a bênção de Deus em nós? Será que as pessoas têm percebido a presença de Deus nas nossas vidas? Ou será que tudo que elas têm para observar em nós é um comportamento inadequado, práticas mundanas, vícios repugnantes, pecados horrorosos, um coração sem amor, sem empatia, sem compaixão? As pessoas precisam ver a presença de Deus em nós. As pessoas precisam notar que Deus está conosco. E isso não se dá pela roupa que vestimos, isso não se dá pelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer somente, mas principalmente por um trato generoso, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, que faz com que as pessoas notem que Deus está conduzindo os nossos passos e que o nosso portar, o nosso comportar, a nossa vida, o nosso temor, o nosso respeito, a nossa empatia é tão evidente de que Deus está agindo em nosso intermédio e através de nós. Queridos, nós precisamos que a nossa fé seja tão contagiante, a ponto que as pessoas percebam Deus em nós. A Escritura também fala que Potifar colocou José numa posição de muito respeito dentro da casa, ele ocupou a mais alta posição. Potifar confiava em José, porque José vivia em retidão, vivia em justiça, e ele se mostrou digno de confiança. Será que eu e você somos dignos da confiança das pessoas que estão à nossa volta? Será que as pessoas colocam a mão no fogo por nós? Será que as pessoas olham para nós e veem pessoas em quem elas podem confiar? Isso é muito importante. Infelizmente, nós vivemos um tempo de evangelicalismo nominal. As pessoas dizem que são evangélicas, mas não vivem como tal. E isso gera uma crise de desconfiança. Infelizmente, muitos evangélicos não têm dignidade alguma para carregar esse nome na vida, porque vivem como se Deus não existisse. Mas eu e você precisamos ser pessoas de confiança. Eu e você precisamos deixar as pessoas realmente com extrema confiança. Eu e você precisamos viver de tal modo que as pessoas percebam Deus na nossa vida. Quando José é alçado a essa alta posição dentro da casa de Potifar, de uma forma plena, a bênção do Senhor é derramada em toda aquela casa. E eu vejo aqui o último princípio que eu quero deixar para você nessa palavra, nesse domingo de manhã, para a sua reflexão.
Por que Deus nos coloca em lugares específicos ao longo da nossa jornada? Jesus falou que orou por nós dizendo que pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Com essa fala, Jesus faz com que os seus discípulos entendam que eles vão viver uma vida como qualquer outra pessoa. Eles vão caminhar na face da terra como qualquer outra pessoa. Vão constituir família, talvez, vão ter empregos, vão ter posições sociais. E por que nós precisamos fazer essa peregrinação? Porque Deus deseja que aonde quer que estejamos, nós sejamos bênção para as pessoas. Aonde nós chegamos, a presença de Deus em nós muda o cenário, muda a circunstância. Nós precisamos carregar esse peso da glória de Deus em nossa vida, de tal forma, de tal modo, que aonde estivermos, nós vamos ser propagadores da bênção do Senhor, propagadores da alegria do Senhor, propagadores da esperança do Senhor. As pessoas têm que ver em nós fidelidade a Deus. As pessoas têm que ver em nós valores firmes. As pessoas têm que ver em nós palavra firme. As pessoas precisam saber que se nós estivermos com elas, algo de extraordinário poderá acontecer, porque movidos por um sentimento de fé, de esperança e de amor, disponibilizaremos o que somos, o que temos para o bem comum, para podermos fazer com que o Evangelho da graça de Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Queridos, esse texto nos ensina que para chegarmos aonde Deus quer nos plantar, nós temos uma jornada para seguir e não dá para correr dela. No reino de Deus não tem atalho, é um passo de cada vez. Em alguns o sofrimento vai ser evidente, em outros haverá refrigério maravilhoso da parte do Senhor. Alegrias, tristezas, vitórias, algumas percas, mas em todo momento a presença de Deus conosco para nos ajudar. Eu não sei exatamente o momento que você está passando, eu não conheço você, é um vídeo gravado aqui, estou falando para a minha igreja, mas certamente você está assistindo esse vídeo, eu nem sei quem você é, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e certamente o Deus que eu sirvo está querendo mostrar para você nesse texto que existe uma jornada a ser trilhada, existe um caminho a ser trilhado e não dá para escapar desses passos decisivos na vida, não tem como. Por isso, com fé em Deus, com alegria renovada no coração, viva a vida para glorificar o Deus que te salvou. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo para a salvação, aceite a vida como uma dádiva de Deus. O mais interessante que eu observo aqui no texto é o silêncio de José e nenhuma reclamação. Ele encarava as etapas da vida com coragem, ele encarava as etapas da vida com ousadia, ele encarava as etapas da vida com muita determinação, ele aceitava o que Deus estava fazendo na vida dele, e isso foi decisivo porque quanto mais ele aceitava pela fé o controle de Deus na circunstância, mais Deus o aproximava da concretização do plano que Deus tinha com ele. Não reclame, não murmure, não empreste os seus lábios para o mal, mas nesse momento que você está vivendo, seja ele bom ou ruim, adore a Deus, glorifique a Deus, renove a sua confiança em Deus. É tudo uma passagem, e enquanto você suporta, Deus vai aproximando você daquilo que representa o seu plano perfeito e agradável para a sua vida. Quando nós nos submetemos a Deus desse modo, Deus nos faz caminhar seguros, como portadores da sua presença, como portadores da sua bênção, e aonde nós estivermos, o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Que essa palavra possa ir ao encontro do seu coração nesse momento, e que você coloque toda a sua confiança de salvação no único que pode te salvar, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que você abandone, abdique agora a sua confiança em qualquer outro nome, em qualquer outro tipo de crença ou de fé supersticiosa, e coloque a sua confiança naquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, mas ressuscitou, está vivo e brevemente voltará para nos buscar. Que ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo.